Nesse vídeo aqui eu vou fazer uma análise completa do fundo imobiliário VISC11 junto com você, para você entender o que você precisa analisar na hora que você estiver avaliando colocar um fundo imobiliário na sua carteira. E essa análise aqui vai ser completamente sem filtros e praticamente ao vivo junto com você, para você entender o que eu olho na hora de analisar um fundo imobiliário por completo. Bom, vamos lá. Para a gente começar, você precisa entender que existe a análise qualitativa e a análise quantitativa. A análise qualitativa é quando a gente começa a entender um pouco sobre o fundo e começa a anotar os números principais do fundo ali, como por exemplo, quantos imóveis ele tem, no caso do fundo imobiliário de tijolo, como o VISC. A gente olha para a vacância, a gente olha para a receita do fundo e vários outros fatores aí, mas de forma qualitativa. Por que a gente chama de qualitativa? Porque a gente não está muito preocupado agora em entender de fato quanto vale aquele fundo imobiliário e se ele está barato ou não. A gente está basicamente entendendo como aquele fundo imobiliário se comporta, quem está por trás dele, quais são os principais números ali, os grandes números desse fundo. Depois disso, a gente vai para a análise quantitativa, que é de fato você analisar cada vírgula do fundo, cada imóvel, entender quanto cada imóvel desse vale, e aí sim chegar no final de tudo isso, você encontrar de fato quanto que vale o fundo imobiliário para você fazer uma coisa que é muito simples. Você pega o valor que você encontrou desse fundo imobiliário, você compara com o preço. Se o valor ele estiver acima do preço, significa que esse fundo imobiliário está barato e em algum momento esse preço ele vai convergir ali para o valor daquele fundo. Então você deveria comprar ele. Já se o valor estiver abaixo do preço, significa que esse fundo imobiliário provavelmente está caro e em algum momento o preço desse fundo imobiliário também vai convergir para o valor dele, só que no caso com um downside aí, com uma queda. Então, aqui nesse vídeo, para não ficar muito extenso também, a gente vai passar por todo o aspecto qualitativo do fundo, ou quase todo ele, para que você tenha uma noção de novo do que você precisa fazer. E aí, a partir de então, depois de assistir esse vídeo aqui, você vai poder começar a fazer as suas próprias análises aí por conta própria, sem ficar, obviamente, fazendo aquela análise rasa de só ficar olhando PVP, dividend yield, vacância, histórico e por aí vai, tá? A gente está preocupado em entender o passado, sim, mas a gente também tem que olhar para o futuro e entender o que esse fundo pode entregar. Então vamos logo começar aqui essa análise do VISC11, que é o famoso 20 Shopping Centers, ou seja, um fundo de tijolo que compra shoppings para receber renda desses shoppings, beleza? Então eu já vou compartilhar aqui a minha tela com você e eu já estou aberto aqui no Clube FI, que é mais um desses sites aí que a gente pode entrar para encontrar informações a respeito dos fundos imobiliários. Existem vários, você pode entrar em qualquer um de sua preferência. Eu gosto do Clube FI, tô entrando nele aqui, não tenho nada com eles, tá? A gente simplesmente assina o Clube FI, usa as informações daqui para fazer as nossas análises daqui, tá? Então, primeiro de tudo aqui, já nessa tela inicial, a gente consegue ver algumas informações chave aqui. Como eu falei, ele é um fundo do segmento de shoppings e ele tem hoje um dividend yield aí do último mês de 0,77% e nos últimos 12 meses de 8,93%. Isso quer dizer então que se você investir nesse fundo imobiliário, você deve esperar receber de 8,93% de aluguel ao ano em relação ao valor que você investiu e no último mês aí então foi 0,77% o valor que esse fundo imobiliário pagou para os seus cotistas. Lembrando que, mais uma vez, como eu sempre falo aqui, informações básicas sobre fundos imobiliários que você já deveria saber. O fundo imobiliário ele é obrigado a distribuir 95% do resultado líquido que ele tem, ou seja, do lucro, receitas menos despesas, para os seus cotistas. Beleza? Isso num prazo de 6 meses. Então o fundo ele pode reter mais receita, mais lucro ali num mês ou outro, mas dentro de uma janela de 6 meses ali, que obrigatoriamente fecha em junho e em dezembro, ele precisa distribuir 95% do resultado líquido. Isso tá escrito lá na lei, não tem como ele fugir disso. Beleza? Bom, vamos lá então. Mais algumas outras informações aqui interessantes sobre o VISC. Ele tem um PVP de 0,94, que, como muita gente já sabe, é o preço dividido pelo valor patrimonial do fundo. Se a gente pegar essas duas coisas, dividir uma pela outra, a gente tem o P/VP, que traz um indicativo para a gente de se esse fundo está barato ou não. Eu não gosto muito dessa descrição, desse adjetivo de barato ou caro, porque a única coisa que o PVP faz para a gente é comparar o valor patrimonial, ou seja, o laudo de avaliação que os imóveis dele têm, com o preço
que ele está sendo negociado na bolsa. E o valor patrimonial, ele está defasado ali alguns meses até um ano com relação ao preço. Porque o preço, ele está sendo negociado ali todo dia ele muda. O valor patrimonial só muda uma vez por ano. Isso quando a gente está falando de fundos de tijolo como o VISC, que é o nosso caso aqui que a gente está analisando, tá bom? Ele tem uma liquidez média diária de 7,8 milhões, isso é uma liquidez muito boa, tá? Você não precisa se preocupar com relação a isso. Se você quiser investir no BISC11, você não vai ter problemas de liquidez, ou seja, você não vai ter problemas de comprar ou vender ele em uma situação específica, caso você precise aportar mais ou se desfazer desse fundo. E ele tem um índice de alavancagem aí que está beirando ali os 24%, quando a gente está falando aí de passivos dividido por ativos. Aí a gente já está entrando num detalhe mais técnico aí do balanço patrimonial do fundo, mas isso aqui é muito interessante, esse indicador, para a gente ver se o fundo ele está ficando cada vez mais endividado, como a gente tem a nossa população brasileira hoje em dia, ou não, ou se ele tem um endividamento saudável. O que é um endividamento saudável? É um endividamento que faz com que permite com que ele se alavanque e, ao mesmo tempo, ele tem a capacidade financeira para honrar com os juros que esse endividamento, que essa alavancagem, ela gera. Então, 24% ali, depois a gente vai entrar no detalhe para ver, mas é um limite ali do nível saudável de alavancagem, beleza? Hoje ele tem 343 mil cotistas, o que é um bom número, tá? Um excelente, é um dos fundos com mais cotistas aí que a gente tem hoje na nossa bolsa brasileira, e ele tem uma representação no IFIX, que é o índice de fundos imobiliários, ou seja, é aquele índice que tenta representar o mercado de fundos imobiliários, assim como o Ibovespa tenta representar o mercado de ações brasileiro. Ele tem uma participação lá de 2,1%, tá? E um valor patrimonial aí de 3,3 bilhões de reais, é um fundo imenso, muito grande mesmo e bem consolidado aí já na nossa bolsa. Bom, feita essa leitura inicial, o que a gente vai fazer agora? A gente vai vir aqui na seção de documentos do fundo, então a gente vai descer aqui um pouco e vai procurar o relatório gerencial do fundo, que é basicamente o principal documento que um fundo, que uma gestora de fundos imobiliários divulga ali sobre o seu fundo, para você entender melhor sobre a gestão desse fundo, sobre como esse fundo funciona. Então, o relatório gerencial é um dos documentos mais importantes que você vai ler, apesar dele não ser obrigatório de ser divulgado, tá? Ele é simplesmente um relatório que as gestoras começaram a divulgar por conveniência, por uma demanda, uma exigência do mercado ali, que viu que isso trazia mais informação para os investidores e com isso eles conseguiam tomar melhores decisões de investimento. A gente consegue ver aqui rapidinho também a vacância desse fundo. Você vê que ele tem uma vacância baixinha, né, de 4,8% só. Ou seja, dá para até a gente ver legal nessa imagem aqui, né, do prédio, que ele tá praticamente todo alugado, tá? As lojas que ele tem lá do shopping que ele tem. Isso a gente tá falando em área, tá? Em metro quadrado de área bruta locável. Então, de tudo que ele tem lá para alugar, ele tá com só 4,8% vazio. O resto tá todo mundo lá alugando, todos os inquilinos bonitinho lá, ocupando os espaços, tá bom? Então, vamos descer aqui para já procurar aqui o relatório gerencial. Então, é esse documento aqui que a gente quer ver, ó. Relatório gerencial, e aí a gente pode clicar aqui, ele vai baixar pra gente aqui o arquivo, e aí sim a gente vai começar então a nossa análise qualitativa. Antes a gente estava só pincelando ali, entendendo melhor quem era aquele fundo, o que ele tinha de informações principais ali. Bom, então vamos lá. Essa é a cara do relatório gerencial aqui do VISC11. A gente vai passar por alguns pontos aqui, ó. Tem as informações gerais do fundo, muitas delas a gente já viu aqui na outra tela lá do Clube FI. Tem os destaques dos comentários do gestor aqui sobre o cenário, o que eles estão entendendo que está acontecendo ali com o mercado de fundos imobiliários e com o desempenho do fundo. Isso é padrão, acontece em vários fundos imobiliários, em vários fundos imobiliários, praticamente todos têm essa seção no relatório, tá? Então ele vai falar depois um pouquinho sobre a performance do fundo, rentabilidade, como que ele está sendo negociado na B3, isso aqui provavelmente vai trazer indicadores de liquidez, tá? Como que está a carteira do fundo, ou seja, quais são os imóveis que tem lá dentro, e alguns indicadores operacionais que são muito importantes, ó, como o NOI, que é basicamente a receita líquida operacional ali do fundo, quanto que está entrando de dinheiro, quanto que o fundo está vendendo ali, né? Quanto que tem de vendas dos inquilinos deles, e aluguel de mesmas lojas, vendas de mesmas lojas e fluxo de veículos. Porque, se você bem sabe, aqui no Brasil, os estacionamentos dos shoppings não são de graça, né? A gente paga. Então, isso também traz uma receita para o fundo imobiliário e essa receita está incorporada aqui, né, no fundo imobiliário e está sendo distribuída também para os cotistas.
Depois ele vai falar um pouco da inadimplência, descontos, taxa de ocupação, que é basicamente o inverso da vacância ali que a gente já viu também agora há pouco. E depois, normalmente, os fundos eles sempre mostram ali uma fotinho e algumas informações chaves de cada ativo que eles têm. Então, ele vai trazer aqui os 29 shoppings que esse fundo tem no portfólio dele e uma fotinho com as informações aí básicas de cada um deles. Beleza? Bom, vamos começar aqui então, descendo um pouco. Lembrando que esse relatório foi divulgado em abril e ele é referente ao mês de março, tá? Então, aqui vão trazer todas as informações do fundo atualizadas até março de 2026. Então, ele já vem aqui mostrando quanto que ele distribuiu de rendimentos. Então, 0,84 centavos por cota, tá? Então, se você tem uma cota aí que está na faixa hoje dos R$110, você recebeu aí 84 centavos de dividendos. E aí a gente pode perceber, ó, que o fundo ele teve um resultado total de 71 centavos por cota. O que é isso? Ele teve um lucro líquido, vamos chamar assim, nesse mês, de 71 centavos por cota, só que ele distribuiu 84 centavos por cota, um pouco acima do que ele teve de resultado. Como que isso é possível? Como eu falei, o fundo ele é obrigado a distribuir 95%. Então, esses 5% que sobram, ele pode reter ali, e o fundo costuma fazer isso, tá? Os fundos costumam fazer isso para que ele tenha alguma gordura ali e consiga normalizar, consiga equalizar ali a distribuição dos dividendos ao longo dos meses. Porque o cotista de fundo imobiliário, se você é um deles, você bem sabe, você gosta de receber dividendos constantes e, se possível, crescentes ali. Então, é bom quando ele cresce, mas não é legal quando esse dividendo ele cai. Então, para evitar dar notícias negativas para os cotistas dos fundos imobiliários, os gestores normalmente guardam um pouquinho ali do resultado para conseguir normalizar, assim como o VIS que ele fez aqui em março, tá? Então, ó, o fundo encerrou março com o resultado acumulado não distribuído de 1,47 por cota. Inclusive, ao longo dos meses, né, antes de fechar os 6 meses, eles podem reter até mais do que os 5%, como eu falei, para conseguir normalizar isso. E aí, em junho ou em dezembro, às vezes, dependendo do fundo, ele dá uma porradinha ali, distribui um pouco a mais de dividendos, justamente porque ele é obrigado a fazer isso. Ele concluiu aí no mês de março também a aquisição do BH Shopping, então concluiu 10% aí, que é um ativo ali da Multiplan, que é uma gestora de shoppings, beleza? Então esse movimento reforça o movimento da gestão de qualificação do portfólio. Lembrando que aqui, ó, como você percebeu com essa frase aqui, esse relatório, ele, como eu falei, ele não é obrigatório, então você vai ver que ele é um pouco mais opinativo. Ele não é tão isento de opinião, ou seja, ele não é tão imparcial. A gestora, ela vai dar uma pitada de informação ali, uma pitada de opinião acolá, para que também ela consiga puxar um pouco de sardinha para o lado dela. Então você, quando estiver lendo isso, você tem que levar isso daí em consideração e ponderar isso na hora de fazer a sua análise, beleza? Diferente dos informes. Os informes são documentos obrigatórios, que elas são obrigadas a divulgar lá na CVM, então o informe mensal, trimestral e o anual, eles seguem formatos específicos de divulgação, não existe espaço, não existe margem para você mudar aquilo e você também não pode opinar nesse tipo de relatório. Você traz somente informações 100% factuais e imparciais, beleza? Bom, continuando aqui, o fundo, ó, ele cresceu a receita dele por metro quadrado em 7,2% no mês em relação ao mesmo período do ano anterior. Ou seja, março de 2026 contra março de 2025 cresceu 7,2%, tá? Não foi fevereiro em relação a março, não cresceu 7% em um mês não, é em relação ao ano inteiro, então mesmo mês no ano anterior. Beleza? Então, descendo um pouco mais aqui, a parte de cenário macroeconômico, você pode ler, eu vou pular essa parte aqui para a gente não tomar muito tempo. Ele vai estar basicamente comentando juros, comentando o que ele espera do cenário. Muitas das vezes, como a gente está, inclusive em 2026, um ano de eleição, ele pode comentar sobre eleição também. Isso provavelmente vai acontecer mais para frente, tá? Você vai ver isso acontecendo quando a gente estiver chegando mais próximo da eleição, porque a gente vai ter um período aí mais volátil, em que os fundos imobiliários, as ações vão balançar mais. Então, já fica de olho aí que provavelmente você vai ver isso aqui nos relatórios gerenciais da parte de cenário macroeconômico. Tá, eu vou pular essa parte, não me interessa, depois você pode ler para você se familiarizar melhor. Como a gente acompanha aqui sempre o cenário macro, tá acompanhando isso diariamente, eu vou pular. Bom, aqui ele vai comentar um pouco mais aquelas informações que ele já trouxe pra gente. Então, a distribuição de rendimentos foi de 84, enquanto o resultado foi de 71. O fundo ainda conta com o resultado acumulado, não distribuído. Enfim, mais algumas outras informações. O portfólio do fundo apresentou crescimento de 7,2% do NOI caixa por metro quadrado, também já estava ali em cima. Agora, informações novas, ó. Vendas de mesmas lojas, SSS, que é a sigla em inglês para Same Store Sales, o que basicamente é isso aqui que está escrito, tá? E o aluguel de mesmas lojas, Same Store Rent,
apresentaram respectivamente queda de 0,5%, então o SSS caiu 0,5%, e o aluguel de mesmas lojas cresceu 4,6% em comparação ao mesmo mês do ano anterior. Nenhum tipo de preocupação aqui com relação a isso, tá? Níveis de desconto e inadimplência líquida ficaram 1,8% e 3,3%, respectivamente. O que é isso? Nível de desconto é quando você dá desconto no aluguel para o inquilino não deixar de pagar, e inadimplência é quando ele deixa de pagar, não pagou o aluguel ali. Então, o nível de desconto foi de 1,8%, então deu um desconto pequeno. Lembrando que isso daqui tá tudo em relação ao total do fundo, tá? Então, não é que ele deu um desconto para um inquilino de 1,8%. É que o desconto foi de 1,8% em relação à receita que ele poderia ter, beleza? E a inadimplência ficou ali em 3,3%, ou seja, e aqui a mesma lógica também. Então, 3,3% da receita não, que ele deveria ter, ele não teve, porque o pessoal deu um calote ali, vamos dizer assim, tá? Para falar em bom português. Bom, inadimplência negativa de fevereiro reflete a recuperação da inadimplência do mês anterior. Ah, tá, aqui, ó, tem um menos aqui que eu não percebi, ó. Então, a inadimplência líquida, ela ficou em menos 3,3%, ou seja, ela foi menor do que zero. Então, todo mundo pagou e ele ainda recebeu um aluguel que estava atrasado lá de outro mês. É justamente isso que ele vai falar aqui, eu acho, ó. Inadimplência negativa de fevereiro reflete a recuperação da inadimplência do mês anterior. Justamente isso, impactada principalmente pelo aluguel dobrado de dezembro, conforme explicado no relatório anterior. O que é isso? Um fundo de shoppings, enfim, uma loja que aluga um espaço num shopping center, ela tem uma particularidade, ela tem alguns aspectos específicos que, às vezes, as lojas que estão no varejo ali fora dos shoppings, elas não têm. Algumas podem ter, mas muitas delas não têm, que é o seguinte: o seu aluguel, quando você está lá no shopping, ele é composto de duas formas, tá? Ele tem duas vertentes ali, tem duas composições, vamos dizer assim. Tem a composição fixa, ou seja, você vai pagar um aluguel fixo ali de R$5.000 por mês, por exemplo, tá? Chutando valores aqui quaisquer. E você vai pagar também 5% da receita que você teve, ou seja, 5% do que você vendeu vai como aluguel ali pro fundo imobiliário. Também é um número completamente chutado, tá? Não se apega a esses números aqui, beleza? E uma outra característica específica de uma loja de shoppings, de quando a gente está falando do segmento de shoppings, é o aluguel dobrado em dezembro. Porque você sabe, todo mundo sabe, em dezembro sempre as vendas aumentam. O mercado de varejo é muito aquecido em dezembro por causa das festas de final de ano. Então, essas festas de final de ano geram uma receita maior para os lojistas e, consequentemente, os fundos imobiliários, os donos das lojas ali dos shoppings, eles abocanham uma parte dessa receita ali e pegam para eles, que é justamente esse aluguel dobrado. E aí, o que acontece? Algumas lojas, elas acabam não pagando o aluguel dobrado, elas não têm condição de pagar esse aluguel dobrado de dezembro, que é pago em janeiro, e elas acabam dando calote nesse aluguel e compensando ali e pagando esse aluguel atrasado ali nos meses seguintes. Foi justamente isso que aconteceu aqui, justamente por isso que ele teve uma inadimplência líquida menor do que zero. Bom, vamos seguir aqui então. Taxa de ocupação do fundo encerrou o mês de fevereiro 94,8%, que foi o que a gente já falou ali, tá? Então, lembrando, como eu falei, esse é um relatório que foi divulgado em abril e é o relatório gerencial de março, que é com relação a dados de fevereiro, beleza? Você vê que esse relatório ele foi divulgado aqui em 8/4, tá? Logo no início do mês de abril ali. Então, normalmente tem essa defasagem ali de um mês e pouquinho entre você fechar o resultado do fundo, você fazer esse relatório e divulgar ele no mercado ali. Bom, vamos continuar aqui descendo. Teve a conclusão da aquisição do BH Shopping, que eu também vou pular aqui para esse vídeo, porque isso daqui é uma coisa pontual. Então, quando a gente está analisando o aspecto qualitativo desse fundo, primeiro a gente quer saber as informações gerais ali das coisas recorrentes, que acontecem toda hora ali. Apesar de, óbvio, a gente está olhando aqui para os resultados que foram de fevereiro e entendendo melhor quais são os grandes números desse fundo. Mas, depois de fazer isso, aí você vai analisar quais foram as transações que esse fundo fez, quais shoppings que ele comprou, se os imóveis que estão lá dentro fazem sentido para aquele fundo imobiliário ou não, tá? Então, isso daqui é uma análise posterior a essa principal aí, essa análise geral da parte qualitativa. Por isso eu vou pular aqui, mas depois a gente entraria nesse detalhe aqui para avaliar essa transação, se essa transação foi boa ou não para os cotistas do fundo. Beleza? Então, vou pular aqui, ó, ele tá falando do BH Shopping e tal. E
essa parte é interessante aqui, ó, reavaliação dos ativos do fundo. No mês de março, o avaliador realizou uma retificação após identificar uma inconsistência na participação do fundo entre os blocos do Ribeirão Shopping, que resultou na atualização do valor contábil do ativo e, consequentemente, do patrimônio do fundo. Como eu te falei, o fundo ele sofre uma reavaliação, os imóveis desse fundo eles sofrem uma reavaliação anual. Uma vez por ano, vai lá o avaliador e faz um laudo de quanto vale cada imóvel do fundo. Isso é feito normalmente ali com a database de dezembro, tá? No final do ano essa reavaliação é feita, como está escrito aqui, ó, database 31/12/2025, só que ocorreu aí uma inconsistência, como eles já acabaram de falar aqui, a gente acabou de ler, e no mês de março teve uma reavaliação. Tá? Então gerou um impacto negativo de 1,2% sobre o valor patrimonial da cota e nada demais também, beleza? Resultado e distribuição de rendimentos do fundo, essa daqui para mim é uma das principais partes do relatório, tá? Para você entender qual que é a margem líquida do fundo, para você entender qual que é a eficiência operacional que a gente chama desse fundo imobiliário. Beleza? Porque quando a gente está olhando para PVP e para dividend yield, a gente está olhando mais aspectos gerais, assim, com relação ao preço da ação que você está pagando, o preço do fundo imobiliário que você está pagando e quanto de resultado ele está entregando para você. Agora, quando a gente está falando de resultado, de lucro, de margem líquida, a gente está olhando de fato para a operação do fundo alheia a essa parte do preço de negociação do fundo na bolsa. Então aqui a gente está olhando como se a gente estivesse fazendo uma análise fundamentalista do fundo imobiliário, tá? Então o resultado do fundo em março foi de 20 milhões, tá? Isso aqui tá em milhões. Então 20 milhões de reais, equivalente a 71 centavos por cota. As remessas do shopping totalizaram 26 milhões, ou seja, vamos direto aqui para a tabela para você entender, ó. Essa daqui é a receita bruta do shopping, tá? Vamos dizer assim. Então, 26 milhões. A gente teve aí um resultado financeiro negativo, ou seja, ele teve uma receita financeira de 1,4 milhão e uma despesa financeira de 4 milhões ali. Muito provavelmente isso aqui foi por conta da alavancagem no fundo, que a gente já comentou no início desse vídeo. E isso gerou aí, então, um resultado financeiro negativo, tá? E deu aí, então, 2,5, quase 2,6 milhões de resultado negativo. Teve ainda a taxa de administração, é óbvio que o gestor cobra para poder administrar esse fundo, tá? Então, com o administrador e escriturador foi 367 mil reais e com o gestor foram 2,3 milhões. E tiveram outras despesas do fundo ali de 546 mil. Então, somando isso daqui tudo, ou seja, 26 milhões, menos 2,5, menos 2,6, menos 546 mil, deu um resultado total de 20,584 milhões. Então, isso daqui é o que a gente pode chamar de lucro líquido do fundo imobiliário. Tá? Então, 20,584 milhões. E aí, o que a gente pode fazer? O que eu gosto de fazer? Eu gosto de abrir a calculadora e calcular a margem líquida desse fundo. A margem líquida nada mais é do que o resultado total, o lucro que ele teve, então 20,584, dividido pela receita bruta ali, 26,387. Com isso, então, a gente chega numa margem líquida de 78%. Como regra de bolso, ou seja, como um parâmetro para você olhar ali e entender se aquilo é um nível razoável ou não, eu gosto sempre de, em fundos de tijolo, trabalhar com uma margem líquida acima de 80%, tá? Isso não quer dizer que 78% é ruim, só quer dizer que a gente precisa analisar isso aqui mais no detalhe. E se fosse maior também, se fosse 8, se fosse 90, a gente também ia analisar mais no detalhe, tá? Isso aqui é só pra gente ter uma noção. Assim como a gente tem uma noção quando a gente olha o PVP e o Dividend Yield. Só que aqui, de novo, falando da parte operacional do fundo, tá? Então, 78% de margem líquida, uma margem líquida ok. Não é muito boa, mas também não é horrível, tá? Então, aqui é legal que a gente consegue ver o histórico de distribuição de dividendos desse fundo. Então, o quão consistente ele é na distribuição de dividendos. Você vê que ele é bem consistente, né? Pelo menos nos últimos 12 meses ali. Está distribuindo ali na faixa dos 80 centavos de dividendos por cota ali. Então, 80, 81, 84, não foge muito disso. Então, bem legal aí, parabéns para a gestora do Vinci, está fazendo um bom trabalho aí nessa equalização, nessa consistência de distribuição dos dividendos. E eles trazem também uma coisa que nem todas as gestoras trazem, que é a estimativa de rendimentos. Então, estimativa de rendimentos do fundo é de uma distribuição entre 84 e 90 centavos por cota até dezembro desse ano agora. Essa rentabilidade, claro, não representa nem deve ser considerada a qualquer momento como promessa garantir ou sugestão de rentabilidade futura. Isso aí você já deveria estar cansado de saber, tá? Então, tem uma estimativa aí de
aumentar um pouquinho, né? Ou pelo menos manter nos patamares atuais aí desse ano de 2026 essa distribuição que foi aí maior então do que a gente teve nos últimos 12 meses aí, olhando aí então para 2025 principalmente, tá? Bom, vamos continuar aqui. Aqui ele tá trazendo de fato, aqui ele já tá trazendo informações sobre o desempenho do fundo no mercado, né? Na Bolsa de Valores. Quanto que valorizou a cota, quando valorizou, como que foi o Bovespa, como que foi o IFIX, quanto que foi o CDI e tal. Eu vou pular essa parte aqui porque, enfim, porque não traz nenhum detalhe pra gente sobre o fundo. O que a gente precisa analisar aqui é o fundo que tem por trás daquela cota que você vê ali sendo negociada, tá? Mas a gente pode olhar aqui, ó, um histórico aqui do 20, só para ter uma noção, né, de quanto que ele teve de rentabilidade aí desde o seu IPO lá, que foi em outubro de 2017. Vem entregando aí uma rentabilidade próxima de 120% do CDI, lembrando que ele está considerando aqui 134% se a gente considerar que isso está líquido de imposto de renda, tá bom? Então, é uma rentabilidade razoável, mas é claro, isso aqui é uma das janelas, tá? Então, isso aqui é se você comprasse lá no IPO e carregasse até hoje, o que não necessariamente é verdade. Você pode ter começado a investir em fundos imobiliários ontem, há 6 meses atrás, há 1 ano atrás, há 2 anos atrás, há 3 anos atrás. Então, isso aqui não serve de muita coisa pra gente, tá? Só queria dar essa pincelada aqui pra você ter essa noção, tá? Aqui ele tá mostrando pra gente agora a parte da liquidez, que foi justamente essa parte de negociação do fundo, que eu falei pra você. Então, ele tem um valor de mercado de 3,1 bilhões ali, 343 mil cotistas, como a gente já falou, e está tendo um volume negociado de 7,6 milhões de reais por dia, tá? Esse é o volume diário médio que ele negocia, uma liquidez muito tranquila, muito confortável para você que investe aí em fundos imobiliários e não tem, sei lá, 2 milhões de reais para investir no VISC, tá bom? Então, pode ficar despreocupado com relação a isso. Aqui um pouco sobre a carteira do fundo. O que é legal de você ver aqui é que grande parte dos ativos desse fundo são imóveis. E é isso que deveria acontecer num fundo imobiliário de tijolo, beleza? Então, você vê que os imóveis, eles correspondem a 4,3 bi praticamente do ativo do fundo, tá? Ele tem ainda 182 milhões aí em aplicações financeiras. Isso é normal, tá? O fundo tem um caixa ali para fazer uma nova operação, dependendo do que ele está pensando em fazer, então comprar um novo shopping, alguma coisa assim. Ou isso aqui pode ser basicamente resultado que ele está aguardando ou para distribuir ou para pagar as dívidas que ele tem, tá? A alavancagem que ele tem. Então isso aqui é super normal, é um caixa até singelo, né? Um caixa pequeno. Ele tem obrigações a pagar aí de 1 bilhão. Então é isso daqui basicamente que traz aquela alavancagem de 20 e tantos % que a gente viu no início do vídeo aqui. E deu para ele então no final um patrimônio líquido de 3,3 bilhões, já que a gente está falando aqui de contabilidade, o patrimônio líquido é ativo menos passivo, tá? Então aqui são os passivos e aqui são os ativos. Bem tranquilo aí, parece bem interessante essa parte aí, bem equilibrada no VISC, tá? Então, aqui ele começa a trazer então um detalhamento sobre essas obrigações que ele tem a pagar. Quando possui obrigações referentes a aquisições prévias de 1,067 bi, considerando as parcelas a comprar do Shopping Paralela e do BH Shopping. Então, considerando as aplicações financeiras, tem obrigações líquidas de 885 milhões, ou seja, 1.067 menos 182. E aqui a gente consegue ver qual é o preço dessa dívida, qual é o custo dessa dívida pro VISC. Então, a gente consegue ver as taxas aqui, ó. IPCA mais 6,25, IPCA mais 7,25, CDI mais 1,75. Esses IPCA aqui é basicamente que o fundo já comprou, precisa pagar as outras parcelas que só vão ser corrigidas pelo IPCA. Então, não é um CRI, né? Igual você tá vendo aqui que ele contraiu, não é uma dívida que ele pegou para se antecipar, é basicamente uma obrigação a pagar aqui. Então, isso aqui não gera juros para o fundo, tá? Só uma correção monetária. Dívida de CDI mais 1,75, dívida de IPCA mais 8,92. Essa daqui, ó, é a maior dívida que ele tem, tá? Hoje. IPCA mais 8,92. Na verdade, ela é mais barata do que o CDI mais 1,10, CDI mais 1,75, obviamente. Só que essa dívida aqui, a tendência é ela ficar mais cara ao longo do tempo, e essa dívida aqui, a tendência é ela ficar mais barata ao longo do tempo, por conta do movimento que a gente está vendo de queda dos juros aqui no Brasil, de queda da Selic, tá? Apesar de que a gente não sabe com que velocidade isso vai acontecer, nem quanto tempo vai durar,
beleza? Bom, então tem mais algumas outras dívidas aqui, você vê que o fundo tem sim uma alavancagem que é expressiva, né? 20% ali, não é algo para você ignorar, mas são taxas que são razoavelmente boas ali pro fundo, tá? Que ele consegue arcar com esses juros sem comprometer muito ali do seu resultado, tá? Não é à toa que a gente viu ali um pouco mais acima desse relatório a margem líquida de quase 80%, né? Então, o fato dela estar abaixo de 80% é justamente porque ele tem que arcar com essas dívidas aqui que ele tá pagando ali todos os meses, tá? Então, nada para se preocupar aqui com relação a isso. Só tem um detalhe que a gente precisa ficar ligado, que é qual é o perfil dessa dívida, tá? Em relação ao prazo, que é o quê? Essa dívida, ela vai vencer no curto prazo ou ela tá mais alongada? E se a gente olhar aqui esse cronograma, a gente vê que ela não tá tão alongada assim. A gente tem uma grande parcela vencendo agora em 2026 e vencendo em 2027. Então, apesar dos juros não serem tão altos, ó, você vê que é de 49, 70 milhões que ele vai ter que pagar nos próximos 2 anos, o principal que ele vai ter que amortizar tá assim num patamar razoável ali, e ele vai ter que fazer alguma coisa para conseguir pagar essa dívida, porque, como vocês viram aí, ele tem só 182 milhões em caixa. E esse fundo, ele gera ali, como a gente viu aqui em cima, ó, vou voltar um pouquinho aqui rapidinho, ele gera aí uma receita, um resultado bruto ali, receita bruta de 26 milhões, tá? Então é uma coisa a ficar de olho ali, é uma coisa a se atentar, beleza? Bom, vamos voltar aqui. Aqui ele tá falando mais um pouquinho sobre a securitização da aquisição lá, ou seja, o CRI que ele pegou, o dinheiro que ele pegou emprestado para comprar o BH Shopping. Eu não vou passar por esse ponto aqui, como eu te falei, assim como o outro ponto que a gente viu mais em cima lá no relatório, também é uma transação específica que a gente precisa analisar posteriormente, tá? Mas essa parte aqui, ó, de projeção de consumo de caixa do fundo é bem interessante, justamente para a gente entender isso aqui sobre o perfil da dívida e o cronograma de pagamento. O fundo dispõe de 182 milhões em caixa e apresenta uma projeção de despesas para 2026 de aproximadamente 150 milhões, considerando todas as obrigações a prazo descritas nesse relatório, bem como a parcela referente à aquisição do Midway Mall, conforme divulgado em fato relevante. É uma outra coisa aí que a gente precisa analisar depois também, tá? A gestão está focada em gerar liquidez, com o objetivo de proporcionar maior conforto de caixa para os próximos anos. Você vê que os investidores, que os cotistas sabem que essa alavancagem de 2027, principalmente, precisa ainda de dinheiro para ser paga. Então, eles já trazem isso aqui no relatório para também não dizer que eles estão jogando a sujeira para debaixo do tapete ali, tá? Então, estão focados em gerar liquidez com o objetivo de proporcionar maior conforto de caixa. Precisamos acompanhar. Isso é um ponto de atenção, uma coisa que a gente tem que anotar para ficar de olho aí, para ver se o fundo vai conseguir gerar esse caixa, gerar essa liquidez para pagar essa dívida, beleza? E eles não descartam, inclusive, ó, uma nova emissão de cotas. Só tem 2 formas de você pagar uma nova dívida, assim, quando você não tem capacidade de geração de caixa para pagar essa dívida, como a gente acabou de ver que ele não tem, né? Que ele gera de receita bruta 20 milhões, ele não vai ter como zerar em um ano 247 milhões de dívida. Não vai ter como, tá? Então, o que ele tá vendo aqui, ó? Eles não descartam vender ativos. Só tem 3 formas, na verdade. Não falei 2, mas são 3. Ou você vende ativos, ou você faz uma nova emissão de cotas e você vai precisar de mais dinheiro dos cotistas, ou você vai contrair uma nova dívida com um perfil mais longo, ou seja, com um prazo de vencimento maior, para substituir aquela dívida mais curta, que é o famoso rolar a dívida que a gente chama, tá? Então, pega uma dívida longa para pagar a curta, e é basicamente isso que os governos fazem, né? O governo nunca paga a sua dívida, ou pelo menos não toda. Ele sempre rola a dívida, sempre pega uma dívida mais longa em detrimento para pagar a mais curta ali e conseguir continuar se financiando para a roda continuar gerando, para o governo não quebrar, beleza? Então é basicamente isso aqui que o fundo, que a gestora está fazendo também, tá? Então você vê aqui, ó, que se eles pagarem tudo que eles têm de obrigação, eles ficam com um prejuízo de 260 milhões, tá? Mas isso é só lá no início de 2028, né? Que é justamente pagar 2026 e pagar 2027. Então, por esse motivo aqui, eles já informaram que vão fazer alguma coisa. Vamos falar agora dos indicadores operacionais, então, do NOI, que é o Net Operating Income, que é basicamente a receita líquida ali que o fundo tem, que os shoppings eles têm. Então, o NOI caixa de fevereiro foi R$ 98,00 por metro quadrado, cresceu 7,2% quando comparado com o mesmo período de 2025. Quando consideramos as participações atuais que o fundo detém, replicadas para o período de comparação, cresceu 3,6%.
Ou seja, se a gente comparar a receita que ele teve com os mesmos ativos ali de 2025 e 2026, cresceu 3,6%, tá? Só cresceu 7,2%, cresceu um pouco mais porque ele comprou novos ativos, beleza? Então a gente chegou no NOI de janeiro 142, lembrando que aqui tem aluguel dobrado, por causa disso que foi mais alto, e em fevereiro 98. As vendas por metro quadrado dos shoppings atingiram R$ 1.267 por metro quadrado, ficando no mesmo patamar do ano anterior. Considerando as participações atuais que o fundo detém, para o período de comparação, apresentou crescimento de 0,8%. Então tá estável essa parte aí, tá? Nem melhorou, nem piorou. E apesar de parecer ruim, isso é um dado até importante, tá? Por quê? Porque o segmento de shoppings é um segmento muito sensível à nossa economia, porque a gente está falando de varejo. Então, o varejo, ele depende da economia aquecida e depende das pessoas entrando nas lojas, das pessoas comprando. Para isso, as pessoas precisam ter dinheiro. Como que faz para as pessoas terem dinheiro? Você dá crédito para elas. Você só consegue dar mais crédito para elas e fazer com que elas consigam pagar essa dívida, pagar esse crédito que você vai dar, ou seja, esses juros que você vai cobrar delas, se você tiver uma Selic baixa, uma taxa de juros baixa. Com uma taxa de juros muito alta, como a gente tem hoje, tá? Nas maiores patamares aí dos últimos anos, você dá menos crédito, dando menos crédito, as pessoas compram menos, as pessoas comprando menos, as lojas obviamente automaticamente vendem menos, com isso tem resultados piores, com isso não conseguem pagar aluguéis melhores, com isso os shoppings ficam comprometidos, ou seja, o aluguel dos shoppings não cresce muito. Então, só disso daqui estar estável, se manter estável e até ter crescido ali, né, em janeiro um pouquinho, é um ponto muito legal, tá? Um ponto muito positivo aí para os shoppings do VISC, que aparentemente estão conseguindo aí manter o nível de receita. Lembrando que esses shoppings que o VISC tem são focados nas classes B e C, ou seja, não são shoppings de classe A, não são shoppings dos ultra ricos, que são pouco sensíveis à economia, que são pouco sensíveis ao crédito. B e C são shoppings já mais sensíveis ao crédito. Então, isso é uma coisa bem interessante da gente observar aqui. Bom, indo para a parte agora de aluguel de mesmas lojas, de vendas de mesmas lojas e fluxo de veículos, a gente consegue ver aí, ó, que o Same Store Rent cresceu 4,6%, Same Store Sales caiu 0,5%, como a gente já tinha falado lá no início do relatório, né, que eles apresentaram esse dado, e o fluxo de veículos caiu 2,8%. Eles não deram uma explicação aqui, simplesmente apresentaram esse dado. O que é legal da gente olhar aqui é a gente conseguir comparar com os outros meses. Então, olhar para o histórico do fundo e entender quanto que isso está crescendo ou quanto que isso está caindo. Isso ajuda a gente depois na parte quantitativa na hora de fazer o valuation do fundo, porque você sempre vai partir do histórico para tentar enxergar o que pode acontecer no futuro, isso para todos os fundos, tá? Não só para os fundos de tijolo, mas também para os fundos de papel, não só para os fundos de shoppings, mas para lajes corporativas, enfim. E a gente faz isso para ações também, tá? Inclusive, aqui embaixo na descrição desse vídeo tem um link para você acessar o Varus Academy, que é a nossa plataforma completa de investimentos, onde você consegue aprender sobre investimentos, ou seja, tem diversos cursos lá dentro, e você também consegue ter acesso às carteiras recomendadas da Research aqui da Varus, onde a gente faz uma análise completa sobre todos os ativos que a gente analisa e recomenda para você dentro das nossas carteiras recomendadas, independente de qual seja o seu foco e qual seja o seu perfil de investidor. Então, se você é conservador, moderado, arrojado, agressivo, se você quer uma carteira de crescimento ou uma carteira de renda, lá no Varus Academy tem tudo isso para você. Inclusive, se você quiser aprender como montar sua própria carteira, aprender qualquer coisa dentro do universo de investimentos, é só você acessar o primeiro link da descrição aqui e conhecer o Varus Academy. Bom, inadimplência líquida, como a gente já havia falado, né? O mês de fevereiro ele reverteu as inadimplências que aconteceram em janeiro. Então, janeiro teve 8,5% de inadimplência, tá? E fevereiro então reverteu. Desconto 1,4% em janeiro, 1,8% em fevereiro, bem em linha aí com o que ele vinha apresentando no ano anterior. E aí, o legal, é claro, é a gente não ficar só olhando um histórico de 2 meses, né? Então, o que a gente faz aqui também? O que você deveria fazer aqui depois de ler esse relatório? Entra no relatório de dezembro, tá? Referente a dezembro de 2025, porque lá você vai ter o histórico do ano inteiro de 2025 e você também vai ter o comparativo com o ano inteiro de 2024. Aí sim a gente já começa a ter um histórico mais robusto, mais condizente aí, pra gente conseguir analisar de fato o que tá acontecendo com o fundo, beleza?
Mas tudo que eu tô parando aqui e lendo e citando com você nesse relatório é de extrema importância na nossa análise qualitativa e você deveria fazer isso também, beleza? Bom, taxa de ocupação é o inverso da taxa de vacância, como eu falei. Então, ela está praticamente totalmente alugado, né? 95% aí do fundo está alugado. Então, pouquíssima preocupação com relação a isso. E aqui a gente consegue ver, ó, a receita que cada ativo traz. Isso daqui é bem interessante, a gente não precisa ver no detalhe aqui, nesse primeiro momento, quanto de receita que cada ativo está trazendo. O legal da gente olhar isso aqui é a gente entender que são 29 ativos e é muito diversificado. Ou seja, não tem um shopping que representa 30%, 50% da receita do fundo. Isso poderia ser um problema, tá? Porque aí, se você tem um problema naquela região, naquele shopping específico, você compromete grande parte da receita do fundo. Não é isso que acontece aqui. A gente tem, então, uma distribuição excelente no VISC, tá? Uma distribuição por estado também excelente, apesar de que, para esses ativos, para lajes corporativas, para shoppings, eu sou da opinião que você vai querer estar concentrado sempre nas regiões que tem maior riqueza, beleza? Ou seja, no Sudeste, tá? Mas é claro, evidente que isso vem acompanhado de um preço mais caro também que você paga pelos ativos. Mas, na minha concepção, quando a gente está falando de fundos imobiliários, muita gente está preocupada com renda. Quando muita gente está preocupada com renda, você tem que focar na qualidade e não no retorno que você vai ter ali estritamente. Porque se você está tendo um retorno maior, com certeza, muito provavelmente, você está correndo um risco maior também. De toda forma, NOI por estado bem diversificado, NOI por administradora também razoavelmente diversificado ali, tá? Apesar de ter uma concentração maior nessa Ancara aqui. E aqui, para fechar, tem, como eu falei, a lista ali dos shoppings que o fundo tem, com algumas informações sobre esses shoppings, tá? Então, quanto que o VISC tem nele, qual é a receita que ele traz para o VISC. Então, 11% da receita total vem do Prudent Shop. Qual é a localização dele, quem administra, qual é o tamanho do shopping, quando que foi inaugurado. Você tem isso aí para todos os shoppings do portfólio. Então, tudo isso daqui, você pode entrar aqui e olhar cada um deles para entender quanto que cada shopping representa, como que é mais ou menos ali a distribuição dos shoppings ali na carteira do VISC. E aí tudo isso daqui depois a gente traz para uma planilha para entender, como eu falei, o histórico não só do fundo como um todo, mas de cada shopping. O que estava acontecendo, o que aconteceu aí com esse fundo, como que os shoppings performaram, se eles foram evoluindo ao longo do tempo, se tem algum shopping piorando, e isso pode indicar aí que o VISC tem que vender esse shopping. A gente pode antecipar esses movimentos quando a gente olha para isso aí, tá? Então, você pode fazer essa análise, trazer esses dados pro Excel, pegando as informações no relatório gerencial, ou você pode fazer o seguinte, você pode ir para aqueles informes que eu te falei, que são mais quadradões ali, mas em que a gestora ela não consegue colocar a opinião dela. Então ela traz basicamente só informações do fundo, tá? Como que a gente faz para chegar nesses informes? A gente pode vir aqui pelo relatório, pelo site do Clube FI pesquisar, tá? Mas aí, quando a gente está falando de informe e também no relatório gerencial, o que eu gosto mesmo de fazer para procurar é fazer o seguinte, ó, é ir lá direto na CVM, tá? Então eu digito aqui, ó, VISC 11 CNPJ, vai aparecer aqui para mim o CNPJ do fundo. Eu venho aqui, procuro CVM fundos listados, tá? Pesquiso isso aqui no Google. Esse primeiro link aqui normalmente vai ser para você também, tá? Clico em fundos de investimento registrados, coloco aqui então o CNPJ do fundo, já vai aparecer, ó, 20 Shopping Centers, fundo de investimento imobiliário. Clico aqui de novo. E ele vai abrir uma tela aqui onde tem todos os documentos. Então a gestora ela é obrigada a subir na CVM todos os documentos que ela divulga ao mercado. Então aqui você vai encontrar fato relevante, vai encontrar relatório gerencial e vai encontrar os informes também, beleza? Todos os documentos vão estar aqui. Um documento que ela divulga basicamente para dizer quantos de dividendo elas vão pagar, tá? Todo mês eles divulgam isso e tá aqui também, tá? Então você vê relatório gerencial e tal, e você pode pesquisar aqui, ó, direto, ó, informe mensal, informe trimestral. E aqui, só para exemplificar, eu vou pesquisar o informe trimestral para você, ó. Então, o último informe trimestral que foi divulgado foi esse referente a dezembro, tá? Ou seja, a outubro, novembro e dezembro. E aí, em fevereiro, 13 de fevereiro, eles divulgaram esse informe aqui. O que tem nesse informe, tá? Basicamente, a informação mais legal aqui desse informe é a relação dos imóveis, tá? Que tem aí, que o fundo tem no seu portfólio, quanto que eles trazem, quanto que eles estão de inadimplência e quanto que eles trazem de receita aí para o fundo, tá? Então é basicamente essa informação aqui, ó,
que eu queria te mostrar, né, que a gente viu aqui por último, dos shoppings, ó. Quanto que cada shopping traz de receita pro VISC, quanto que o VISC tem de cada um desses shoppings, tá? Isso aqui tá nessa informação aqui, inclusive, quais são os setores, tá? Que o fundo depende mais, que aquele shopping depende mais, beleza? Ó, então o que a gente consegue ver aqui? De cada shopping, quanto que ele tá vago, quanto que ele tem de inadimplência, que é o atraso a partir de 90 dias, tá? Quanto que esse shopping ele traz de receita em relação ao total que aquele FI tem de receita, então um dado percentual aqui. E aqui já uma divulgação de quanto que tem de cada setor ali, né? Quais são os principais setores, né? Quais são as principais lojas ali que estão no shopping. Então, a maior parte são lojas, nesse caso aqui do West Shopping, são lojas de departamento, lojas de alimentação e quiosques. Então, as lojas de departamento trazem 26,6% da receita, tá? Isso é em relação às receitas oriundas do imóvel, não é do fundo imobiliário. Ou seja, de 100% da receita do West Shopping, 26% vem de loja de departamento, 13,9% vem de semi-âncoras, 11,8% vem de alimentação, 11,4% vem de quiosque. E aí o restante vem de outros, eles não são obrigados a abrir. Eles abrem só as que respondem por mais de 10% das receitas, tá? E aqui já multiplicado pelo percentual de receita que aquele shopping traz, enquanto que esse segmento dentro desse shopping representa na receita do fundo imobiliário como um todo, beleza? Então 0,24%. Aqui tá esquisito porque tá tudo zerado aqui, tá? Isso não deveria estar zerado. Essa informação é importante, eles precisam divulgar isso. E aí, então, aqui no informe trimestral, a gente consegue ter uma noção aqui do quanto que esses shoppings eles estão trazendo de receita para o fundo, beleza? Bom, no informe mensal, a gente vai ter algumas outras informações, tá? Mais voltados para o balanço patrimonial ali, para o resultado do fundo. Então, se a gente entrar aqui, ó, no informe mensal, a gente consegue ver algumas informações. Consegue ver número de cotistas e tal, por aí vai. Consegue ver ativo, patrimônio líquido e passivo, tá? Então, consegue ver algumas outras informações aqui do balanço patrimonial ali, mais detalhada, né? Então, quanto que ele tem ali de caixa e outras informações. Quanto que elas têm de passivo, como eu falei aqui embaixo, tá? Então, aqui traz pra gente informações do balanço patrimonial. E se a gente entrar agora no trimestral de volta, né, que eu acabei esquecendo de mostrar, e descer aqui, a gente consegue ver as informações sobre o resultado do fundo. Então a gente consegue ver, ó, a DRE do fundo, tá? Assim como a gente consegue ver lá no relatório gerencial, beleza? Bom, então aqui a gente consegue ver aqui receitas, despesas, quanto que teve de lucro, de forma bem mais detalhada se a gente quiser se aprofundar, que é justamente o que a gente faz aqui. Beleza? Bom, depois de fazer essa análise inicial, o que a gente faria? A gente entraria primeiro num relatório mais antigo, tá? Como eu te falei, pegaria ele dezembro de 2025 para conseguir ter o histórico completo de 25 e de 24, a gente conseguir comparar, tá? E aí, depois disso, a gente partiria para os fatos relevantes, para os comunicados ao mercado, para entender ali, ter uma noção geral de como foi a história desse fundo, do passado, de um passado recente ali, de uns 5 anos, vai para cá, tá? Pra gente ter uma noção de como que esse fundo tá performando, tá? Como que a gestora, como ela conviveu com diferentes cenários aí de taxas de juros, de momento de mercado, para ver se ela é uma boa gestora ou não. E com isso, a gente faz a nossa análise qualitativa, a gente termina a nossa análise qualitativa e vai depois para a análise quantitativa, que é justamente a parte em que a gente entende de fato se aquele fundo imobiliário tá barato ou não. Bom, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Não esquece de deixar o seu like, se inscrever aqui no canal e eu te vejo no próximo vídeo.